Bem-vindos ao episódio 2 do nosso Pode Cuidar em Casa. Hoje tenho comigo uma convidada muito especial para nós, para mim, para a Wormy, Mariana Sobral, médica, é casada, 41 anos, tem uma filha que é a Luz e o hobby principal é fotografia. Médica de Medicina Geral e Familiar há 8 anos, com competência em Medicina Paliativa há 4 anos, fez parte da equipa da coordenação da equipa de suporte em cuidados paliativos na equipa comunitária de Sintra e atualmente trabalha na CUFTEJ no internamento de cuidados paliativos. Trabalha na Wormy há 3 anos e, portanto, tem sido aqui uma pessoa de grande contacto connosco, muito importante para as famílias que vamos acompanhando em contexto domiciliário e é uma pessoa muito especial para mim porque ao longo destes 3 anos tenho também muito aprendido consigo e desde já obrigado por estar aqui presente. Obrigada eu pelo convite. Obrigado. Eu começaria por discutirmos aqui um bocadinho esta questão dos cuidados paliativos, porque é um tema que assusta muitas pessoas quando se fala em cuidados paliativos e este primeiro ponto da nossa conversa era precisamente refletirmos um bocadinho sobre isto. Claro. O que é isto dos cuidados paliativos? O que é que as famílias podem esperar dos cuidados paliativos? Eu acho que o mais importante é perceber que os cuidados paliativos não são cuidados em fim de vida, não são só cuidados para doentes oncológicos. No fundo, os cuidados paliativos são garantir a qualidade de vida, garantir a dignidade, um controle de sintomas físicos e existenciais e, em simultâneo, não ser só um tipo de cuidados dirigido à pessoa que está doente, mas à envolvência de toda a família. Portanto, são cuidados que devem iniciar sempre que há um diagnóstico de uma doença irreversível e potencialmente fatal. Mas estamos a falar desde os doentes oncológicos, naturalmente, mas imagine, por exemplo, um doente com uma insuficiência cardíaca que tem dificuldade já em caminhar, tem falta de ar, um doente com doença pulmonar, quer dizer, nós, enquanto cuidados paliativos, tentamos ser o mais abrangentes possíveis e obviamente que somos muito bons no controle de sintomas agudos e realmente numa etapa final, mas somos também cuidados que podem ser de facto muito importantes quando iniciados precocemente. Sim, muitas vezes nós ouvimos falar do tema de cuidados paliativos associados à morte e há uma questão que surge para as pessoas que nos assistem. Cuidados paliativos, eu defendo que, e falávamos aqui, que têm que surgir antes do momento da morte, mas cuidados paliativos são só o momento final de vida, são só a morte, e falava aqui da questão da chegada até estas equipas um bocadinho mais cedo, mas como é que as famílias podem depois perceber esta questão dos cuidados paliativos, entrando numa fase mais precoce da doença, porque a figura de referência, e falava muito bem de uma pessoa que tem uma doença cardíaca, uma insuficiência cardíaca, a referência para aquela pessoa, para aquela família é o cardiologista. Claro. Como é que nós conseguimos entrar na vida destas pessoas um bocadinho mais cedo, na sua opinião? Acho que é fundamental informar as famílias. Os profissionais de saúde já têm muitos cursos básicos, alguns estão abertos para informar as famílias mais cedo da importância de um controle de sintomas, ao mesmo tempo que tem a vigilância de cardiologia ou que tem a vigilância do oncologista. Portanto, aqui uma articulação. Uma articulação. No fundo, o oncologista vai se dedicar, imaginemos, aos tratamentos e nós vamos dedicar-nos a tudo que seja sintomatologia descompensada e acho que isso é fundamental. Acho que também é muito importante aquilo que estamos a fazer, que é capacitar as famílias, porque às vezes, se percebemos que temos em casa uma pessoa que não está confortável e com a tal doença crónica e irreversível, a verdade é que se as famílias também questionarem diretamente o oncologista ou o cardiologista, eventualmente poderão ser bem recebidas, porque no fundo não é por estar em cuidados paliativos, e isso é muito importante que se saiba, que não é por estarmos em cuidados paliativos que significa que já não há mais nada a fazer. Boa. Nós atuamos a par. E há pessoas que têm alta dos cuidados paliativos porque efetivamente ficam estáveis
e continuam a sua vida sem mais necessidade nossa. É verdade. E tocou num ponto muito importante, que é essa questão de as pessoas poderem ter alta em cuidados paliativos. Naturalmente. E muitas vezes isso é entendido não só por profissionais de saúde, por colegas nossos, como pelas próprias famílias, quase como antagónico. Ou seja, não é possível que alguém em cuidados paliativos tenha uma alta. Mas a verdade é que nós conseguimos, de facto, ter esse tipo de situações e que muitas vezes ao longo do tempo há uma, portanto, oscilação naquilo que é a carga, a quantidade do trabalho da nossa equipa de cuidados paliativos ao longo da doença. E claro que numa fase mais avançada a equipa de cuidados paliativos entra um bocadinho mais em ação, digamos assim, mais, com maior trabalho, mas ao longo da doença há esta oscilação daquilo que é a participação dos cuidados paliativos na vida da pessoa. Como é que os cuidados paliativos entram na sua vida? Porquê esta paixão que tem, e porque isso nota-se nas famílias que acompanha e no feedback que nós temos e no trabalho conjunto que temos, como é que chega aos cuidados paliativos? Como é que cria esta paixão por esta área? Foi uma paixão que foi sendo construída enquanto estudei em Buenos Aires, e apesar de ser um país com um sistema de saúde muito deficitário, a verdade é que nos hospitais tínhamos sempre a equipa de paliativos multidisciplinar que visitava e era bem aceito, quer por famílias, quer por profissionais de saúde, porque lá está o foco do controle de sintomas, qualidade de vida, antecipar problemas, programar. Depois, naturalmente, acho que muitos de nós, quando seguimos aqui a área da saúde, temos também experiências pessoais que nos levam a... Quer partilhar alguma? Sim, é a minha avó, que tinha insuficiência cardíaca grave, infelizmente morreu com os sintomas não controlados, isto no sentido de falta de ar. Embora eu na altura já tivesse alguma formação e sugerisse, imagino, morfina, porque a morfina ajuda a diminuir a falta de ar sem antecipar o fim, a verdade é que isso não foi possível e, portanto, ao ver uma pessoa morrer em sofrimento, achei que tinha um dever moral de honrar a minha avó e de ajudar a que mais ninguém, ou aquilo, as pessoas que forem possíveis, que não passem pelo mesmo. Porque não é justo para a pessoa que está doente, não é justo para a família que deixa de poder aproveitar estes momentos, no caso dela finais, para estarem preocupados com idas aos hospitais, com o sofrimento visível, que foi disruptivo para toda a família. Sem dúvida. Obrigado também pela sua partilha. Claro. E tocou num ponto que para nós também é importante desconstruir, até para as famílias que têm muita crença de que não é possível fazer tudo, eu não diria tudo, mas muitas situações são possíveis de resolver em casa. Mas a verdade é que na ausência destas respostas de cuidados paliativos, os doentes acabam por ir ter a um serviço de urgência. Sim. De que forma é que o trabalho dos cuidados paliativos podem prevenir estas idas ao serviço de urgência? Eu acho que a redução das idas à urgência é fundamental. Por uma questão de dignidade da pessoa, não é? Que está perdida ali horas e horas, e por uma questão também da família, não é? Que perde o espaço e a convivência diária o mais normal possível para estar sempre preocupada e a recorrer muitas vezes frequentemente ao serviço de urgência. Como é que nós podemos ajudar? Acho que o fundamental, mesmo em contexto domiciliário, voltamos ao mesmo, é entrar cedo. Entrar cedo, informar a família, trabalhar com a família, dar armas à família e não deixar a família abandonada ou à espera que alguém lhe diga alguma coisa, perdida por entre muitos especialistas que às vezes acompanham estas pessoas. Por isso é possível viver com qualidade, com o apoio de equipas de paliativos no domicílio. Acho que é fundamental. Sem dúvida. E esta questão da equipa multidisciplinar, conforme aí tocava, o que é isto de uma equipa multidisciplinar? Ou seja, em cuidados paliativos fala-se muito do trabalho em equipa, da equipa multidisciplinar. O que é isso, o trabalho multidisciplinar, e de que forma é que isso tem impacto naquilo que são os cuidados paliativos? Eu acho que é importante as pessoas perceberem que as equipas como a OARMI, que entram dentro de casa de uma pessoa, são equipas onde há uma partilha de saber, uma discussão do caso, onde é delineado um plano e onde o médico tem exatamente o mesmo papel, digamos, ou seja, conhece tão bem como o enfermeiro, como o fisioterapeuta. Isto depois vai depender
Cada das situação, necessidades, claro. exatamente. Mas temos todos a diferenciação em cuidados paliativos e, portanto, é o trabalho em equipa que muitas vezes até reduz a necessidade de visitas muito frequentes a posteriori, não é? Portanto, Sem dúvida. é confiarem, porque nós temos muita honra que as pessoas nos abram a porta, estamos muito gratos e, portanto, acho que a multidisciplinariedade é fundamental e é a base também dos cuidados paliativos. Sem dúvida. E eu aproveitava aqui esta parte da nossa conversa para puxar aqui um bocadinho uma questão que muitas vezes nos surge em contexto domiciliário e que é importante também, na minha ótica, explicar às pessoas que nos ouvem, que é a consulta de cuidados paliativos, e a doutora Mariana diz muitas vezes que é 2 horas, se for preciso, na casa do cliente numa primeira consulta, previne a frequência e a regularidade de consultas subsequentes por questões que podem ser tratadas naquela primeira consulta. Portanto, muito tempo que se dedica a uma família, que é o nosso papel numa primeira consulta, ajuda ou não ao futuro e ao presente, no fundo, daquela pessoa. A primeira avaliação é essencial e muitas vezes, posteriormente, até podemos trabalhar só com a visita de um profissional, podemos trabalhar com teleconsultas também, para não estarmos a interromper tanto a dinâmica familiar, não é? Portanto, acho que investimos nesta primeira consulta em perceber quem é a pessoa que está doente, porque nós só estamos a conhecer doente, portanto, vamos tirar História então de vida. a história de vida, quais são os hobbies, os prazeres, mas também é importante, sem entrar em pormenores, conhecer um bocadinho a dinâmica da família e depois percebermos com o doente, que é a nossa base, ou quando ele não consegue comunicar, que às vezes naturalmente também acontece, com a família, delinearmos objetivos. Se é um objetivo poder ir almoçar ao fim de semana, vamos ver como é que conseguimos. Não há quase impossíveis. E, portanto, nessa primeira consulta tentamos perceber tudo isso e, portanto, é mais prolongado e permite depois avaliações com a regularidade que for necessária. Muitas vezes Até é acaba- um investimento de tempo. É isso, ou naturalmente. seja, no fundo acaba por haver quase um espaçamento das consultas, porque aquela consulta inicial há logo muitas questões que são tratadas, que são respondidas e até antecipadas. Exatamente. E nós em cuidados paliativos também defendemos muito esta questão da antecipação de cuidados. O que é isto da antecipação de cuidados junto de um doente, de uma família que tem uma situação vulnerável, de muita fragilidade, com muitas doenças associadas? O que é isto da antecipação de cuidados? Muitas vezes percebemos quais vão ser as necessidades que ainda não existem, mas estamos preparados para elas e oxalá não seja necessário, não é? Mas imagine, para uma falta de ar de um doente oncológico ou de um doente com uma insuficiência cardíaca, percebermos que a morfina não significa, volto a falar na morfina, mas é um exemplo paradigmático, não é? Que a morfina vai ajudar à falta de ar. Percebermos, além dos sintomas, percebermos a própria dinâmica da família, percebermos querem, claro que pode sempre mudar, mas querem este acompanhamento sempre no domicílio ou pensam numa determinada etapa mudar para algum tipo de unidade, de cuidados. Portanto, eu acho que é fundamental. Por isso é que às vezes fazemos algumas perguntas que podem assustar as famílias, mas é para percebermos e podermos oferecer o melhor plano possível, não é? Sem Com uma dúvida. equipa multidisciplinar, lá está. Muito bem. E esta questão da comunicação, que agora tocava, acaba por também ser um dos pilares dos cuidados paliativos, a comunicação com as famílias, entre a equipa. Nós dizemos muitas vezes que uma comunicação assertiva, honesta, transparente, é aquilo que de facto deve acontecer em cuidados paliativos. Porque é que será que tantos profissionais, é uma pergunta um bocadinho provocatória, mas profissionais e pessoas têm medo de falar sobre o que é, e agora uma fase mais avançada, o fim de vida, o que é que pode vir no final de vida, porque é que será, e na sua opinião, qual é que é o impacto que o nosso trabalho pode ter junto a estas famílias nesta comunicação tão sincera, tão assertiva, quando as famílias nos colocam? Eu acho que é fundamental, vou falar dos médicos, imagina, apesar da nova geração, efetivamente nós ainda temos o chip de curar, ok? A medicina é vista como curativa. Curativa. E a partir do momento em que não há cura, muitos de nós não sabemos bem e temos muito medo das palavras, temos muito medo de estarmos a retirar a esperança.
mesmo que essa esperança nem seja assim tão real quanto isso. Naturalmente que nós, não é, já entramos em vários domicílios, temos que conhecer a pessoa e vamos ser claros e vamos conversar e vamos tentar partilhar e gerir as expectativas. Às vezes é difícil porque as pessoas não estão mesmo bem informadas, mas esse também é um dos nossos papéis, com tranquilidade, com respeito pelas pessoas que estão à nossa frente, irmos devagarinho falando de assuntos difíceis, porque eu dou sempre o exemplo, nós preparamos sempre o nascimento, mas o fim nós não preparamos, e é tão certo nascer como é certo morrer, não é? É verdade. Há aquelas questões de onde é que queremos nascer, quem é que queremos que esteja presente, não é? No caso dos pais, quem é que quer, ou as mães, quem é que quer que estejam a acompanhar, como é que querem que o parto seja, se é numa instituição, se é na água, o que seja, mas nos cuidados paliativos e no fim de vida, neste caso em concreto, eu também levanto muitas vezes essas questões às famílias que nós acompanhamos, que é o que é que aquela pessoa quer na fase final de vida, não é? Que tipo de abordagem é que quer que tenha, se é ir para uma instituição, como dizia há bocadinho, se é poder ficar em casa, que últimos desejos, e nós também acabamos por ir muito de encontro a essas necessidades, a esses desejos que muitas vezes os doentes acabam por manifestar, que desejos têm antes de morrer, quem é que ainda querem conhecer antes de morrer, às vezes há um neto por nascer, às vezes há um casamento por querer estar presente, não é que a medicina paliativa, e não só prolonga a vida, não é isso, mas dentro do quadro que a pessoa tem, se tiver, lá está, uma dor descontrolada, uma ansiedade muito marcada, uma falta de ar marcada, pode impedir ir num casamento, mas se tiver este trabalho de cuidados paliativos, de uma equipa a acompanhar, pode ser possível ir de facto àquele dia, àquele momento especial que a família tem. Portanto, há que refletir sobre estas questões e há que explicar que é possível de facto as pessoas conseguirem concretizar estes últimos desejos, não é? Sem dúvida nenhuma. Portanto, falávamos também há bocadinho que chegam-nos muitas vezes situações terminais. E falamos em dias de vida, semanas de vida. Qual é que é o impacto que esta questão das famílias nos chegarem tão tarde pode ter naquilo que é o nosso trabalho e o tempo que nós temos para preparar aquela família? Pode ser muito disruptivo para as famílias, não é? Isso é fundamental. E depois criam-se uma série de tensões, porque é normal. Estão a ver um ente querido a falecer e encontram-se perdidos em informações que tinham, em informações que não tiveram. E, portanto, o nosso papel nessa altura, no fundo, é acompanhar, é um acompanhamento de proximidade, é tentarmos gerir os sintomas de uma forma o mais tranquila possível, tentarmos, às vezes não conseguimos, é natural, mas também desmistificar um bocadinho a ideia de que a morte ou o fim tem que ser uma coisa sofredora, trágica, agitação, e obviamente que há exceções, mas não tem de todo que ser assim, não é? Por isso é que há muitos anos atrás os nossos entes queridos ainda faleciam em casa e as pessoas iam gerindo, porque era natural que assim acontecesse. Acho que o importante é as pessoas não terem medo. E esse acompanhamento no domicílio, que nessas situações tem efetivamente que ser mais intenso. Acho que é um garante, é uma segurança para as pessoas que acompanhamos e para a pessoa doente. Sem dúvida. E pegando aqui neste modo que estamos a falar, tendo trabalhado e trabalho atualmente em instituição hospitalar e já há muitos anos em contexto comunitário, quais é que são aqui os benefícios de poder estar em casa em prol de estar numa instituição? Numa instituição, por mais cuidados que sejam dados, a verdade é que há várias pessoas e, portanto, a atenção, o cuidado, o plano individual de cuidados é diferente e é mais difícil por mais boa vontade que as pessoas tenham, e existem unidades de imensa qualidade. Sem dúvida. Os cuidados domiciliários, o que é que permitem? Permitem que a pessoa fique no seu espaço, que não tenha mais essa perda, não é? Porque já tem tantas perdas e perder ainda casa ou conforto, as referências, acho que é um dos principais benefícios, sim.
Acho que Concordo em absoluto. Concordo em absoluto. Também sou suspeito, mas concordo em absoluto. Claro. Ok, aqui para terminar, o nosso podcast é Pode Cuidar em Casa. Portanto, eu perguntava-lhe, numa palavra, numa expressão, o que é que para si significa cuidar em casa? Cuidar em casa é dar amor. É um amor infinito, é uma expressão máxima de amor por outro e cuidar em casa é possível. Obrigado, doutora Mariana. Nada. Obrigada. Tivemos aqui a doutora Mariana connosco, muito especial. Acho que deu para perceber ao longo desta conversa o porquê que é uma pessoa tão especial para nós e para as famílias que nós acompanhamos. E sou grato por tudo o que tenho aprendido também com a doutora Mariana ao longo destes 3 anos em que trabalhamos em conjunto. Eu digo muitas vezes que é mais do que tecnicamente e de conhecimentos que é preciso, obviamente, ter, é preciso ter um lado de muito humano. Portanto, os cuidados paliativos e o cuidar em casa também é preciso darmos de nós ao outro. E isto a doutora Mariana tem, sem sombra de dúvidas. Portanto, muito obrigado por ter estado aqui presente. Obrigada eu pelo convite. E oxalá continuemos a cuidar juntos ao longo de muitos anos. Claro que sim. Obrigado. Obrigado. Obrigada.